Olá a todos e todas, muito bom dia. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública da Fiocruz. Estou aqui com vocês há algum tempo conversando com várias especialistas sobre o campo da saúde no contexto da Covid-19, né? Os desafios que o campo da saúde vem enfrentando no contexto da saúde da Covid-19. A gente tá observando, enfim, diversas mudanças, né, no cotidiano da saúde. E hoje a gente vai conversar com o professor Júlio Abreu, que é professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, sobre a importância do uso da máscara. O professor Júlio, ele é o professor Júlio, como eu estava dizendo. O professor Júlio, ele é médico, especialista em pneumologia, é doutor em medicina e especificamente, né, em pneumologia, e vai conversar e foi um dos grandes, né, pessoas muito importantes, pesquisadores muito importantes na defesa do uso da máscara, até mesmo antes da determinação da OMS, do Ministério da Saúde, sobre a importância do uso da máscara. Então a gente vai conversar com ele. Eu vou ver se ele já entrou aqui. Deixa eu ver. Ele está tendo uma dificuldade para entrar na nossa conversa. Vamos ver se ele consegue entrar agora. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. A gente está tendo um pequeno problema técnico. Ele conseguiu entrar. Ótimo. Então, como eu estava falando, o professor Júlio, Bom dia. Bom dia, Júlio, tudo bem? Eu estava te apresentando um pouquinho antes e falando da importância do seu trabalho nesse momento, Obrigado. falando que desde antes da OMS e o Ministério da Saúde recomendarem o uso da máscara, em textos defendendo o uso da máscara como forma de prevenção à Covid-19. Eu estava te apresentando, sou professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, médico com especialidade em pneumologia, doutorado também na área. Queria que você falasse um pouco, antes da gente começar com as perguntas propriamente, você falar um pouco da sua formação e da sua trajetória profissional e acadêmica. Será que vai dar tempo? Vai ficar o tempo todo para mais. Fala um pouquinho, então. Não, eu estou brincando contigo, porque eu estou indo para... Esse ano eu faço 40 anos de formado, eu formei pela Federal de Juiz de Fora, fiz o início da minha residência aqui, depois fiz meu mestrado em São Paulo, na Unifesp. Depois do mestrado, eu retornei para poder iniciar a carreira acadêmica na Federal de Juiz de Fora, fiz concurso para professor e sou médico também. Primeiro eu era médico do Ministério da Saúde, depois do INAMPS, que muitas pessoas não vão saber nem o que era, e depois, com o término do INAMPS, eu acabei me tornando médico também do Ministério da Educação. Então eu trabalhava como professor e como médico. Nesse período eu fui chefe da terapia intensiva do Hospital Universitário da Federal de Juiz de Fora por mais de 30 anos e chefe de serviço de pneumologia. Em 95 eu comecei meu doutorado e aí eu fiz parte do doutorado na Unifesp, o doutorado sanduíche, parte desse doutorado
em Londres, né? Fiquei na Imperial College School of Medicine, que o Imperial College hoje está super badalado, né? Porque é Sim. quem faz os modelos, né? Eu fiquei um ano lá e depois retornei e tenho me dediquei basicamente à parte mais clínica. Participei muito de pesquisas clínicas, mas eu não gosto tanto da pesquisa mais pura. Eu gosto muito mesmo da prática. Então, eu fui coordenador da residência de pneumologia, fui coordenador da residência de clínica do HU, iniciei uma outra residência médica em Juiz de Fora, muitos anos atrás, que é a residência da Santa Casa de Juiz de Fora, na área de clínica médica. E me aposentei há 2 anos, então atualmente eu sou professor aposentado e eu continuo com as atividades de consultório e com alguma coisa de consultoria em educação e saúde para algumas entidades educacionais privadas. Então, aí nessa luta, né, uma luta das máscaras que você falou, né, que a gente começou há bastante tempo, né? Nós começamos da OMS, do Ministério da Saúde aceitarem que as máscaras tinham um valor, né? Que é surpreendente você pensar que é uma doença respiratória, né? E que demorou-se tanto a fazer uma adoção das máscaras. Deixa eu só garantir uma limpeza aqui da lente. Tá, Acho que ficou melhor. tá ótimo. É Não, isso. não, e brilhante trajetória, Sua 40 voz está anos, falhando um e pouco, teu sinal está é, falhando um pouco. tá falhando? Tá Tá, melhor agora? Tá melhor? tá. Quando eu não Tá? conseguir entender, eu te falo. Tá, A tua senão, pergunta. A tá. tua posição. Se estiver falhando muito, eu de repente tiro o fone, pode ser uma interferência. Tá falhando ainda ou não? Não, não. Agora tá Não? legal. Bom, então, a minha pergunta era um pouco de. Você já deu um pouco de pista, né, na questão do uso da máscara, né? O porquê a importância do uso da máscara é um pouco da nossa live e um pouco porque a demora na adoção generalizada do uso da máscara, se está transmitindo por vias aéreas, né, como o senhor bem destacou. E que uma transmissão secundária se dá por objetos, etc. Mas sobretudo, a forma de transmissão é por vias aéreas. O que mora na que ela é tão importante? Sua pergunta foi por que a demora, é isso? É, Você e por falhou um que é tão pouco. importante? Tá. Tá. Esse para mim ainda é um mistério, um grande mistério, né? Quando a gente comenta numa doença que é uma doença predominantemente respiratória, é uma doença de transmissão respiratória, e é uma doença hoje predominantemente, a gente sabe que predominantemente respiratória. Por que a gente fala predominantemente respiratória? Porque a gente viu hoje que o pulmão é a porta de entrada, mas que depois a doença atinge uma dimensão Uhum, multiorgânica, multissistêmica. uhum, Considerar, desde o início, estava no site do CDC, que a doença era uma doença de transmissão respiratória, predominantemente através de gotículas respiratórias. Depois a gente pode falar de diferença de gotículas e aerossóis, e que a transmissão por fomites, que é a questão dos objetos contaminados, de você tocar em um objeto contaminado e depois você se contaminar, é isso que a gente chama de transmissão por fomite ou transmissão secundária. Ela era justamente uma forma secundária de transmissão. Então, por que, se sabendo de tudo isso, eu acredito que esteja relacionado com os 2 coronavírus que antecederam o SARS-CoV-2 e que foram também zoonoses, né? Porque a gente tem coronavírus que são coronavírus humanos, e esse uhum. coronavírus atual, o SARS-CoV-2 e os outros anteriores, o SARS-CoV, que acabou sendo chamado agora de SARS-CoV-1, e o MERS-CoV, um é de 2003, daquela grande epidemia que teve em 2003,
quando a gente fala assim daquela grande, como a gente não sabe muito bem a idade das pessoas, pelo que eu estou calculando aí, você devia ter uns 10 anos, menos até em 2003. Então, quer dizer, a pessoa não tem nem ideia do que aconteceu, né? Mas foi uma grande epidemia que aconteceu basicamente na Ásia. Chegou a pegar uma parte dos Estados Unidos, principalmente a costa oeste dos Estados Unidos. No Brasil, a gente não teve nada significativo. Depois veio o MERS, que ficou basicamente restrito à parte do Oriente Médio. E que a característica desses dois primeiros quadros é que eles eram quadros em que a transmissão começava a partir do início dos sintomas. Então, você primeiro tinha doença sintomática, tinha febre, tosse, e aí que se iniciava o período de maior transmissibilidade. Então, as medidas começavam, era relativamente mais fácil, embora elas tivessem uma grande gravidade, de você adotar medidas para poder atuar a partir do momento que você identifica que uma pessoa está doente. No caso do SARS-CoV-2, da Covid, que é o agente da Covid-19, o que surpreendeu todo mundo foi que a doença começa a se transmitir alguns dias antes do aparecimento dos sintomas. E o máximo dela, ele fica entre 24 horas antes do início dos sintomas e 3 a 4 dias depois do início dos sintomas. Então, tudo isso mudou muito o panorama, né? E essa questão também por muitos pacientes têm sintomas muito leves, mas a transmissibilidade deles é muito significativa. A carga viral que eles têm é uma carga viral alta. Então, quando esse indivíduo transmite essa doença para uma outra pessoa, ele passa uma carga viral alta, que é um potencial para fazer doenças graves. Então, realmente demorou-se muito tempo. Eu acho que a gente perdeu muito tempo, embora que eu acho que a gente tem que reconhecer que a gente saiu muito na frente, por exemplo, dos Estados Unidos. A gente vê muita projeção pessimista, né? Falando que nós vamos atingir números muito maiores que os números dos Estados Unidos. Eu acho que a máscara não é a solução para tudo, óbvio que não é, senão não haveria epidemia, a pandemia, né? Lógico que ela não é, mas tem vários estudos mostrando reduções significativas. Eu acho que no Brasil, vários locais adotaram a cultura, a utilização da máscara, e agora começa a virar uma cultura, né, de utilização, porque você tem várias etapas, desde você falar que ela é importante até ela ser adotada. Então, eu acho que a gente está caminhando bem nesse sentido, e eu acho que isso pode realmente ajudar na redução. Lógico que quando você atinge proporções super epidêmicas, como a gente atingiu, por exemplo, aí no Rio de Janeiro, Fortaleza, caminhando Pernambuco, Manaus, São Luís, aí é muito mais difícil, mas é óbvio que elas também vão ajudar. Vou deixar um pouquinho para você poder falar, porque eu fico falando aqui, eu sou professor. Você sabe como é que professor é, né? Sei, Não fala 1h30 direto aqui, não te dando espaço. Não, tudo bem, mas compartilhamos do mesmo ofício, assim, como professores, assim. Então, professor, quando começa, não é um É, problema. É um problema. não, mas é muito interessante isso que você está falando e me chamou a atenção, primeiro, as particularidades do próprio vírus, né? A carga viral alta, né, já nos primeiros sintomas, mas me chama a atenção também a questão do uso da máscara, porque não é só a adoção dela, mas também requer um certo bom uso e como que ela é. E aí, talvez, eu vi, né, um dos seus vídeos, você falando da efetividade ou não da máscara cirúrgica, né? Queria que você falasse um pouco qual tipo de máscara usar, né? Como usar a máscara. Você podia falar um pouco também disso? Lógico. A questão das máscaras, elas têm a ver com a forma de transmissão. Então, só vamos primeiro rever a forma de transmissão. A transmissão é por via aérea, mas por dois tipos. Você tem uma transmissão que a gente chama de transmissão por gotículas, que são essas pequenas, né, o nome já está falando, estou colocando numa linguagem mais leiga, né, para poder alcançar todo mundo. Não fica ruim para quem é da área de saúde e fica bom para quem não é. Então, as gotículas, a gente tem insistido muito nisso, né? São pequenas gotinhas de saliva que saem quando você fala, principalmente quando você tosse, mais ainda quando você espirra. Essas gotículas têm vírus, e tem uma grande quantidade de vírus.
Essas gotículas têm um tamanho grande, acima do limite que a gente considera que é o limite de aerossol, para poder começar a traçar uma diferença. Uhum. Então, essas gotículas, elas são basicamente retidas pelas máscaras. Por qualquer tipo de máscara. Então, tanto faz ser uma máscara de pano, ser uma máscara cirúrgica ou ser uma máscara N95. Aí vem a outra questão, que é a questão da transmissão por aerossol. O aerossol é uma partícula, tem uma distinção, alguma discordância com relação ao tamanho, se seriam 10 micrômetros ou 5 micrômetros, mas nós estamos falando num nível já tão pequeno, né, que não faz muita diferença ser 5 ou 10 micrômetros. A rigor, abaixo de 10 micrômetros, você tem um aerossol. Qual que é a diferença, então, do aerossol? Como o aerossol está numa partícula muito menor, ele pode passar por dentro da máscara. Então, a máscara, se ela não tem uma trama adequada, ela vai permitir que o vírus, que o aerossol que contém o vírus, passe pela máscara. Passe pela máscara. Então, aí a diferença da N95 é que a N95 tem um altíssimo potencial de reter, de filtrar essas pequenas partículas. A cirúrgica já tem uma capacidade menor. E as de tecido, uma capacidade menor ainda. Só que a transmissão maior se dá através de gotículas e não de aerossóis. Então, por isso é que depende do ambiente que você está para saber e do tipo de exposição que você está tendo para ver qual que é a máscara ideal. Então, num ambiente de terapia intensiva, a máscara ideal vai ser a máscara N95. Num ambiente hospitalar, atendendo pacientes com Covid. Por quê? Porque ali você vai ter vários procedimentos que formam aerossóis. Em ambiente comunitário, você forma aerossol principalmente quando você espirra, quando você tosse em menor quantidade e, de qualquer maneira, o que você elimina, a maior parte é gotícula, a menor parte é aerossol. Então, por isso que a gente ainda fala que deve continuar com a etiqueta respiratória mesmo de máscara, né, que colocar o outro braço. Por quê? Porque quando você faz isso, você reduz a formação, o lançamento dessas partículas com maior intensidade para o meio ambiente e parte das gotículas, quando ressecadas, ficando em suspensão, elas podem transformar-se em aerossóis. E os aerossóis podem ficar em suspensão por mais tempo. Então, é todo um conjunto de coisas. Mas, mesmo assim, as máscaras, mesmo as de tecido, retêm parte também dos aerossóis. E uma das coisas também que... É isso. O Jorge tinha feito uma pergunta, mas eu acho que já foi respondida. Eu acho que já foi. Que ele perguntou da proteção, né? A máscara não é eficaz para a transmissão, mas acho que você já respondeu. A Adriana está fazendo uma pergunta aqui. Como você vê os estudos de permanência de partículas virais no ar? Então, essa questão da permanência da partícula viral, né, foi do mesmo estudo, o principal estudo foi o mesmo estudo que falou sobre a permanência do vírus em diversos tipos de superfícies, né? Papelão, metal, plástico, essas coisas todas. A questão desse estudo é que ele provoca muita controvérsia porque ele usou uma simulação, então o mecanismo de produção desses aerossóis foi diferente do que acontece normalmente, mas se a gente considerar, independente disso, ele considerou que os aerossóis podiam ficar suspensos, né, na atmosfera por aproximadamente 3 horas. Mas 1 hora, com uma carga viral, a meia vida dessas partículas suspensas ficou em torno de 1 hora. Só que, como eu te disse antes, as partículas em aerossóis são partículas pequenas. Então, para você se contaminar, você precisa de uma carga de exposição significativa. Quando você está exposto a aerossol, você precisa de maior tempo de exposição a aerossol. Então, é o que as pessoas perguntam. Ela entrou num elevador e alguém antes espirrou nesse elevador. Qual a chance dela pegar a Covid ela tendo ficado no elevador? Se ela pegou o elevador no primeiro andar e aonde ela vai estar no andar lá de número 1000 ou 2000, provavelmente ela tem chance. Se for um prédio que tem menos do que 1000 andares, né, que a gente não tem praticamente nenhum prédio com 1000 andares, ou seja, a chance dela se contaminar num elevador pelo tempo que ela fica no elevador é muito pequena por aerossóis.
Aí vem de novo aquela comparação. Mas O a pessoa com máscara ou sem, me- com é, espirro. é tão pequeno porque, mas o ideal hoje é que a gente fique com máscaras. Sim, Então tá, vamos pensar que a pessoa esteja de tá, máscara. tá. De, é uma proporção de risco. Se você tiver sem máscara e a pessoa que tossiu ou que espirrou está sem máscara, a Muito gente vai próximo. aumentando tudo isso em proporção. Entendi, Né? entendi. Por isso que, esse elevador estava lotado e alguém espirrou ali, e aí aquela partícula vai ficar em suspensão. Vamos pensar no mundo pós-Covid. No Uhum. mundo pós-Covid, não. No mundo pós-início da Covid que a gente está tendo que conviver com a Covid. Então, todo Tá. mundo de máscara, elevador sem ser lotado. Então, entrou, alguém espirrou antes naquele elevador, mas depois entraram 4 pessoas e você ficou pouco tempo no elevador. A possibilidade que você tem de adquirir uma doença dentro desse elevador é extremamente pequena. Porque aí eu ia complementar, porque o aerossol ele vai ser importante aonde? Na terapia intensiva. Porque lá um médico vai ficar o quê? Um plantão, o turno de um plantão são 12 horas. Uhum. Então, ainda que ele esteja exposto a uma carga viral menor em termos de quantidade, de intensidade, ela vai ser grande em termos de quantidade, porque ele vai ficar 12 horas exposto àquela carga viral. Então, mesmo com a N95, que não filtra 100%, ninguém filtra, nenhuma máscara filtra 100% dos aerossóis, então ele vai tendo uma quantidade pequena. Só que a tendência, se ele não tiver nenhum fator agravante, é que ele não desenvolva uma doença mais grave. Então, a gravidade da doença tem a ver também, tem a ver com carga viral, tanto com a carga viral que o indivíduo está, quanto maior a carga viral que ele tem, maior a possibilidade de ele ter doença grave, e tem a ver também com a contagiosidade para o outro. Se você for contagiado por uma pessoa que tinha uma carga viral muito alta, então vamos pegar a situação, uma pessoa de carga viral muito alta, você está próximo dela e sem máscara. A possibilidade de você ficar doente e a possibilidade de você ter doença grave é mais alta. O Jorge fez uma pergunta aqui, eu vou complementar com a minha, que é assim, se fosse possível, o ideal não seria toda a população com a máscara N95? E aí Não, não, e aí eu vou complementar dizendo se toda máscara tem que ter a proteção em TNT, né? Máscara caseira, não precisa. não. Então vamos por etapas. Tá. Por que a N não precisa de N95 para todo mundo? Por quê? Porque o principal objetivo da N95 é filtrar aerossol. O que a gente comentou agora há pouco, né? Que a questão do aerossol ele é muito menos importante. Então, você tem que ter uma exposição muito maior ao aerossol. Então, no ambiente comunitário, você vai ter pouca exposição ao aerossol. O correto é que a gente combine as medidas. Né? Lembra que a gente tem que Sim, combinar medidas. A máscara sim. não é a medida milagrosa, eu tenho que combinar medidas. Então, o correto é que eu esteja evitando aglomeração. Então, eu estou usando máscara e estou evitando aglomerações, porque aí eu tenho menos tempo de contato com os vírus, menos tempo de contato com aerossóis. E a máscara, mesmo sendo de papel, ela vai diminuir a questão da absorção das partículas também. Isso é até uma diferença entre máscara e o escudo facial. Uhum. E complementando a questão do TNT, o TNT ele não tem uma característica específica a mais de proteção. A característica do TNT é porque ele tem uma respirabilidade muito boa. É o Uhum. tecido não tecido, mas para ele virar uma máscara cirúrgica, ele tem que ter entre as duas camadas do TNT uma camada de um tecido, um elemento filtrante especial, que é o que a gente também recomenda nas máscaras de pano. Se você quer ter uma maior proteção com a máscara de pano, você usa aquelas máscaras de pano que tem um bolsinho para você poder colocar um filtro de papel, um papel ali dentro. A gente chama filtro de papel, aí as pessoas ficam pensando que é filtro de café. Um filtro de papel. Pode ser um papel higiênico, um papel toalha, um lenço de papel. É mais uma camada que você dá para você aumentar a trama. E aí você fica com uma proteção maior, tanto para saída, a máscara tem que dar proteção de saída, para ela proteger Uhum. o outro, e proteção de entrada, para ela proteger você. Então, são esses dois elementos que você tem que ter na máscara. Tem várias questões aqui. Uma delas é com a
higienização do TNT, né? Se usar máscara colocando, né? Ou desse tecido, né, que você coloca no meio, né? Qual que é o tempo dele, né, de duração? É um dia? Depende do uso da máscara? Como é que eu vou substituindo esse tecido ou material, pode ser papel, o filtro, né, de papel que coloca no meio? Tá. Vamos primeiro ver a questão do Tá, TNT. O TNT é um tecido não tecido, é um tipo isso, de isso. fibra. Basicamente, ela é uma fibra, quase que uma fibra plástica, né, na composição dela. Só que por ele ser muito próximo ao tecido, ele tem várias gramaturas, quer dizer, ele tem várias espessuras, mas basicamente o TNT é não lavável. É um elemento que ele Uhum, foi feito para uso hospitalar descartável. Né? uhum, Na época em que a gente tinha tudo com fartura, ele era para ser usado e jogado fora. uhum, Por quê? Porque ele não se presta bem à lavagem, ele não se presta bem à reesterilização. Então, entre você usar uma máscara, por isso que o TNT, na minha opinião, ele deve ficar restrito para material hospitalar. A ótimo. máscara cirúrgica, ela vai ter o TNT. E a gente tem que tomar muito cuidado também com esses rótulos. O que é máscara cirúrgica? O que é máscara N95? Ela tem o rótulo, mas semana passada o Conselho Federal de Medicina mostrou uma relação de várias máscaras N95 que não podiam ser utilizadas porque não tinham sido aprovadas em testes. As máscaras cirúrgicas, eu mostrei no meu Instagram, teste com máscaras rotuladas como máscaras cirúrgicas, Isso. que não passavam num teste caseiro, que é de você soprar pela máscara e você jogar água pela máscara. Então, quer dizer, nem gotícula ela não retinha. Né? Quer dizer, que é a proteção básica. A proteção básica é você reter gotícula, porque a gotícula é que vem carregada de vírus. Sim, A sim. gotícula é um ônibus de vírus. Ela vem com uma quantidade absurda de vírus. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas características. Então, desde que elas sejam de boa qualidade, a grande vantagem da máscara cirúrgica é que ela tem uma proteção um pouco maior com relação, ou uma proteção um pouco maior, é difícil quantificar, tem uma proteção maior com relação à máscara de pano. Mas uma máscara de pano com dupla camada de algodão, com mais um elemento filtrante de papel, ela tem uma proteção muito boa. E é isso que nós vamos conseguir hoje para Uhum, usar dentro de casa. Vamos supor que uhum, você ficou doente. Você tem que ficar isolado na sua casa e você precisa usar uma máscara. Que máscara você vai ter? Você não vai conseguir máscara cirúrgica. Você vai usar uma máscara de pano sempre com papel. De quanto em quanto tempo que tem que trocar? Sempre que esse papel ficar mais molhado, porque aí você não precisa trocar a máscara de pano. A gente tem que ser pragmático. Não adianta falar que você tem que ficar trocando máscara de pano a cada uhum, 2 horas. Isso vai criando uma neurose nas pessoas. A pessoa que tem que sair, né, que está precisando sair. Agora, alguns locais, por exemplo, aqui em Minas Gerais, eles já estão flexibilizando várias regras. Acaba que a pessoa sai com uma bolsa de máscaras e fica numa preocupação de trocar a máscara, marcando o tempo. Não, a máscara tem que estar úmida e ela não para de funcionar de uma hora para outra. É igual um remédio que tem prazo de validade, ele não para de validar. Né? Deu aquele dia, ele parou de funcionar. Não, ela vai. Quando ela está totalmente molhada, lógico que ela vai perder muito da capacidade de proteção dela. Mas com filtro de papel, com um elemento de papel, notou que está úmido, tira aquilo, coloca um filtro seco, usa máscara. Você pode manter uma máscara por um dia. uhum. E vai trocando o filtro, né? Vai trocando o filtro. Né? Tem várias perguntas aqui. Está sendo muito produtivo. Tem uma pergunta da Adriana que eu vou juntar com uma outra, sobre o exercício físico Tá, depois a fora. gente volta nessa do Jorge, tá? A Que gente essa tá volta no muito Jorge. interessante. A gente volta Tá, no vamos, Jorge, que vamos, é bem vamos, interessante. vamos Que a Adriana vamos tinha nessa que ele feito tá falando. antes. Ela tinha feito antes do exercício físico fora de casa. Quais são os Tá. cuidados, né, para ter atividade física fora de casa? Depois eu faço, tem mais uma do Léo e aí eu faço a do Jorge. Essa questão de precisar usar máscara para poder fazer atividade física fora de casa, olha só, você estando num ambiente aberto, sem aglomeração, não estamos falando de praia lotada, não. Nós estamos falando que a pessoa está andando de bicicleta ou está caminhando. Desde que aquilo ali não esteja lotado,
a possibilidade de alguém que não de alguém se contaminar estando de máscara ou mesmo estando sem máscara é muito baixa. Uhum. Então, o vírus ele depende de concentração, a gente já falou, né? Então, ele depende de aglomeração. Então, às vezes, a gente fica neurotizando algumas coisas, alguns comportamentos. Enquanto você tiver transporte público lotado, não adianta você. Exatamente. Qualquer outra medida é secundária. Qualquer outra medida é secundária. Enquanto você tem transporte público lotado, por exemplo, eu moro numa cidade de médio porte. Então, aqui, dificilmente uma viagem, um deslocamento de ônibus para um bairro vai durar, ainda mais agora que a gente está com um trânsito muito reduzido, mais do que 40 minutos. Aí no Rio de Janeiro, pode ser que a jornada de uma pessoa dure 2 horas, Sim. num meio de transporte lotado. E aí a gente fica discutindo a questão do indivíduo andar na rua praticando um exercício sem máscara. Não faz muito sentido. É lógico que a gente teria que ter algumas regras para não ter essa rua lotada. Sim. E aí aquela questão ética até que a gente discute. Na hora que tem uma quarentena, qual que é o seu direito de sair para a rua? Porque a rua está livre? A rua está livre porque vários outros estão deixando a rua livre. Exatamente. Então, quer dizer, se a gente fosse mais organizado, a gente poderia, por vizinhanças, né, organizar, agora é o horário. O pessoal já falou aí que poderia usar a final do CPF, número da carteira de identidade. Poderia usar, né, vamos liberar de 7 às 8 horas. O que tem sido feito em alguns países europeus que estão saindo agora, eles liberam por idades. Então, tipo, de 8 às 10 horas podem fazer os indivíduos mais jovens. Ou no início da manhã e no final da tarde são as pessoas que estão trabalhando, então está para as pessoas mais jovens. De 2 às 3 da tarde podem fazer os indivíduos que têm mais de 60 anos, porque você vai fazendo uma separação por nível de gravidade. E sempre tentando, o vírus, eu brinquei outro dia, numa live que eu fiz, que esse vírus é um vírus que ele é latino, porque ele gosta de proximidade, ele gosta de adensamento. Então, por exemplo, por que você está tendo os grandes surtos? Nós estamos tendo São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, porque são cidades são centros onde há um adensamento muito grande. Tá? Então, essa questão do uso, se você está ao ar livre, com poucas pessoas, mantendo a questão da distância, né, é um conjunto. Você tem que evitar a transmissão. A transmissão é aérea, a gente já sabe, ela se dá principalmente por gotículas, as gotículas atingem predominantemente 2 metros. Você vai juntando essas coisas. Você quer reunir com um grupo de amigos. Um grupo hoje são 4, no máximo. Tá? Então, vocês vão sentar num círculo, né? Ou 2 de um lado, mais 2 de outro lado, tem mais de 2 metros de distância, de preferência estão de máscaras e estão conversando. Risco ali, muito baixo. Risco muito baixo. Quanto mais distante, menos o risco. Menor. De máscara. Não, mas nós vamos beber, nós vamos comer. Pronto, aí já começou a mudar a situação. Você já está liberando muito mais gotícula, você já tem uma tendência de se aproximar. Então, essas questões de comportamento, por isso que às vezes você tem que ser muito mais rigoroso, porque depende muito de bom senso. Né? Uma coisa é você está falando para um grupo mais fechado, como a gente está falando aqui. Outra coisa é você está falando para milhões de pessoas. O que essas pessoas, o que cada receptor vai entender na hora que você fala dessa questão de que o risco é reduzido. Mas se você começa a entender a dinâmica da transmissão da doença, você consegue, e é o que nós vamos precisar nesse período que eu falei pós-Covid. Nós vamos precisar entender cada vez mais a dinâmica. Eu vou entrar de máscara num local preferencialmente onde está todo mundo de máscara, aonde tem menos gente. Por que a Covid está em todo mundo matando quem tem uma condição social pior do que quem tem uma condição social melhor? Porque essas pessoas não conseguem manter essas características. Eu tenho batido demais na questão do transporte público, porque enquanto você toma uma série de medidas absurdas,
mas você deixa o transporte público rodando É, lotado. reduz ainda a quantidade de ônibus. Exatamente. E isso, assim, eu Não acho faz sentido. uma das medidas mais pouco inteligentes, para a gente Sim, não usar aquela expressão sim, mais forte, mais pouco inteligentes que eu conheço. Você reduzir a disponibilidade de ônibus. Outro dia eu ainda faz comentei sentido. que aí seria a hora do poder público, já que está tendo um dinheiro extra, que coloque mais ônibus, mas Sim, que coloque mais metrô, que coloque mais barca, mas tem que ter o quê? Tem que ter um menor número de pessoas, porque senão essas pessoas, mesmo com máscaras, se você tem um indivíduo. E aí vem a questão do uso correto da máscara. Pode ser que uma pessoa que está altamente contaminada, num ambiente muito cheio, de repente ela resolveu tirar a máscara dela. E aí? Né? Então, por isso é que você tem que ter o conjunto. é. Então, são ótimas colocações. A gente tem várias perguntas aqui. Eu vou lembrar do Jorge, que fez antes. Alguém vem entregar algo na sua casa e você não sabe a qualidade da máscara do entregador. O ideal é ficar calado. Eu achei É, ótima essa colocação dele, porque você com certeza ele está completamente correto. Você não tem que ficar batendo papo com o entregador. Quanto menos ele falar, menor o risco. Se a máscara, você não sabe a qualidade da máscara dele, sim, justamente. E você viu que a proteção, a máscara de pano, ela te protege bem das gotículas. isso. A proteção de entrada é muito boa, mas a proteção de saída das máscaras de pano é menor. Então ela teria que ter o papel. Você não sabe se ele está usando papel ou não atrás da máscara dele. Então, calado. É a mesma questão que nós vamos ter quando começar. Eu fiquei A um tempo gente, sem seu desculpa, sinal. voltou. Uhum. Não, porque aconteceu, tentaram entrar na conta do Instagram. Ah, sim. E aí o Instagram avisou se era eu ou não que estava entrando na conta no momento. Enfim. Tá. Mas Mas estava você falando, conseguiu ouvir? eu consegui ouvir do entregador, da importância Sim. de não falar, né? Sim. A mesma situação quando você, por exemplo, foi liberado para cortar cabelo. Tá? Todas as pessoas que estão mais próximas, é a mesma situação, que é complicada, né? A área de alimentação é muito complicada do um garçom. É o mesmo cuidado que você tem que tomar quando você vai pegar qualquer coisa no carro. Né? Toda vez que você tem uma pessoa que está numa posição superior à sua em termos uma cabeça superior à outra, você tem, além de possibilidade, né, da contaminação direta de nariz e de boca, ainda que a gente discuta muito qual que é o risco da transmissão ocular, Uhum, você ainda tem também seus olhos abertos. No mesmo nível, essa contaminação é muito menor. Se você tem uma pessoa no nível superior, essa situação já fica muito mais complexa. Eu, por exemplo, quando eu tenho que descer do carro para pegar o jornal no meu condomínio, eventualmente quando eu vou pegar, eu nunca peço ao porteiro que me entregue. Eu desço do carro para eu ficar na mesma posição do que ele. Ele está de máscara, eu estou de máscara e ele vai me entregar o jornal. excelente observação. Então, É, esse é mais um cuidado, porque é o que a gente fala, é muito difícil você que a gente considere o que é o isolamento total, né? E aí a gente tem até uma discussão lá em Nova York que eles observaram que pessoas que se declaravam em isolamento total tinham pego a doença. É porque a situação do isolamento total ela é quase que impossível, né? E à medida sim, que o tempo vai passando, ela vai ficando quase que insuportável. Se você sim. pensar bem, não estou defendendo que ninguém saia de isolamento social, não. Tudo depende do momento epidemiológico.
Mas nós estamos chegando a praticamente 80 dias, mais de 80 dias, de quando começou o isolamento social na maior parte do Brasil. Mesmo os países que passaram por grandes surtos não têm ficado tanto tempo isolado. Então, a gente tem que entender que há um vazamento nessa conduta. Há um vazamento. Então, por isso é que hoje eu sou um defensor ferrenho de que o que a gente tem, a primeira coisa que a gente tem que consertar é o transporte público. Porque o transporte público está cheio desde o início, porque tem os trabalhadores da atividade essencial. Com certeza. E aí, nesses trabalhadores de atividade essencial, você vai ter vários com potenciais altos de transmissão da doença, que é o pessoal da área de saúde, que infelizmente também tem que usar o transporte público. Sim. Né? Não, acho que essa sua colocação é muito importante e ela pode explicar muito o aumento, né, das mortes, da contaminação. Ela pode explicar em grande parte esse aumento. Mas eu vou fazer as perguntas, porque foram muitas as perguntas, né? Teve uma pergunta do Léo, que tinha feito antes, do Jorge, até mesmo do Jorge, que eu me esqueci. Ele fala assim, que a esposa dele ela está trabalhando em uma barreira sanitária. Qual atitude ela deve tomar para diminuir o risco, além do uso dos EPIs? Temos que a gente tem que parar para pensar, né, para você poder ver, discutir até qual que é o valor de barreira sanitária que eu... Num país que é uma federação, eu enxergo, eu particularmente enxergo essas barreiras sanitárias assim, de um ponto de vista ético, extremamente complicado. Você vê, nós estamos tendo barreira sanitária em Belo Horizonte, a capital do estado, maior centro do estado, se fecha a entrada de pessoas do mesmo estado. Eu acho que, do ponto de vista ético, isso é extremamente complexo. Uhum. E a pessoa que está trabalhando nessa barreira sanitária, se ela considerar que que a pessoa que está no outro carro possa não estar de máscara, é lógico que ela está mais exposta. Então, essa pessoa tem que estar trabalhando com sempre de máscara. Lembra que o risco maior é gotícula, não é aerossol. Então, ela não precisa ficar preocupada de ter que estar trabalhando com uma N95. Ela está do lado externo do carro. Tá? Então, é um risco maior porque ela pode estar falando com pessoas sem máscara, mas no global, esse risco dela, se ela estiver bem protegida, estiver com uma máscara de tecido boa, ou idealmente uma máscara cirúrgica boa, ela vai ter o risco relativamente baixo. Tá? Ela vai ter o risco relativamente baixo. Mas essa barreira sanitária, você vê, ela é para quê? Vai perguntar se a pessoa está com sintomas tipo gripais, ou se está com temperatura. É um sintomático. E aí? Você vai fazer o que com essa pessoa? E se ela estiver grave, você vai bloquear ela de entrar numa determinada cidade? Eu acho essas barreiras sanitárias dentro de uma federação extremamente complexa. Complexo, E teve uma live outro dia que um colega pneumologista estava comentando que no estado dele, que é o estado do Tocantins, que tinha poucos pacientes, eles estavam recebendo muitos pacientes na rede privada vindos do Maranhão e de Amazonas. Vem de avião e desce da cidade. Quer dizer, como que você vai conseguir segurar isso? Então, a melhor maneira são as medidas preventivas. E não tem como, você não segura. A doença ela vai espalhar pelo próprio fluxo, pelo próprio trânsito. Então, a gente tem que ver as medidas que podem mitigar, né? Que podem reduzir esse risco. Aí é o distanciamento, é o uso das máscaras, você ter o conhecimento de evitar as aglomerações. Isso é que vai ser importante. A gente tem que ser pragmático, tem que ser realista. Você não vai conseguir fechar uma cidade que tenha 20 mil habitantes, que teve 2 casos. A questão é que lá a gravidade é maior porque ele não tem assistência hospitalar. Então as pessoas também têm que estar muito mais alertadas para quais que são os sinais de gravidade, quando que ela tem que pensar em sair, o que é uma boa estratégia para a gente poder avaliar quem que possa ter maior potencial de gravidade. Mas aí te coloco uma outra questão. Você mora numa cidade que você está a 80 quilômetros de Belo Horizonte. Você se considera um paciente de maior risco, você começou sintomas, e aí você vai passar na barreira sanitária e você não pode entrar dentro da cidade que tem maior recurso?
Eu não consigo entender. Do ponto de vista ético, isso para mim não passa, não consegue. Eu ainda não absorvi. Alguém precisa de. Você está discutindo com opção de gente aí, né? Você não está recebendo só pessoal da área de saúde, você está recebendo filósofos, pessoas da área de humanas, talvez elas possam explicar melhor isso para a gente, né? Ou mostrar que isso realmente não É, tem sentido. não Mas vamos é. voltar para as marcas. Máscara, acho Vamos uma voltar questão para ética é importante, bioética, inclusive, né, de pensar. Mas voltando para as máscaras vamos voltar para as marcas. e para a forma de proteção, eu tenho visto muitas pessoas utilizando máscara, aquela máscara facial de acrílico, Sim, né? Face o shield. face shield, né? Que a tradução disso daí seria escudo facial. Seria isso. Uhum. Você vê alguma eficácia, eficiência nisso? O que Sim, que você acha? a proteção contra a gotícula é a mesma da máscara, Tá. tá? Eu vou até fazer um post dando mais detalhes disso. A proteção das máscaras de gotícula é a mesma. Mas parte, como a gente comentou, parte da transmissão se dá por aerossol. No escudo, você não tem nenhuma proteção contra aerossol. No escudo nenhuma. Nenhum. Porque você Tá. inala, né? Você inala o ar. Então, ele é muito bom para ele ser usado principalmente em conjunto. Tá. Ele pode ser usado em algumas situações. Outro dia na minha live colocaram também de pessoas que têm problema de audição e que Uhum. precisam se comunicar, então, nessa situação. Tem algumas pessoas que, por terem doença pulmonar grave ou doença cardiológica grave, não conseguem usar máscara. Mas a gente tem que entender, por isso que eu estou te falando que é muito importante entender toda a dinâmica para a pessoa se proteger melhor. Então, quem está com face shield tem que. O face shield não é uma coisa, por exemplo, para ser usado dentro de um transporte público. A não ser que você queira acrescentar ele com a máscara. Então, quer dizer, quanto mais proximidade você tiver, quanto maior risco que você tem. E quanto mais tempo de contato em algum local, quanto mais risco de aerossol, maior você se expõe se você tiver só com o face shield. Entendi. Então, talvez a complementação, né? Em caso de maior aglomeração. É, Ou só a máscara. eu acho assim, que só se você tiver um ambiente de contaminação mais alto. Tá. Tá? E principalmente, você vê como é que a máscara é tão importante. Na hora que está todo mundo usando a máscara, o risco de alguém te contaminar do ponto de vista pela parte ocular é praticamente zero. Uhum. O risco desse indivíduo contaminar superfícies, que depois você vai se contaminar através das superfícies, também é praticamente zero. Então você vê essas medidas aí que estão sendo feitas de limpeza disso, limpa aquilo, limpa isso, limpa aquilo. Uma demanda de energia enorme, não estou falando que não tem, mas se você está tomando cuidado de usar as máscaras, você continua com cuidado de lavar as mãos, muitas dessas outras medidas são desnecessárias. Outro dia me fizeram uma consulta, um empresário me fez uma consulta, que tinham proposto para ele fechar, quando a loja dele estava fechada no final de semana, fazer uma limpeza intensiva. 48 horas, qualquer vírus que possa estar lá já morreu, não tem como. A limpeza intensiva foi feita pelo tempo. Se ele for fazer limpeza intensiva, ele tem que fazer então o quê? Todos os dias. Uhum. Uhum. Tá? Uhum. E se todo mundo estiver usando máscara, a demanda por essa limpeza excessiva vai ser muito menor. O risco de você passar a mão em alguma coisa e se contaminar, e pensa bem, se você está usando máscaras, você ainda tem mais um bloqueio entre a sua boca e o seu nariz. Sim. Olha como é que a máscara vai É, tendo vários mecanismos de proteção, várias vias de proteção. o Paulo fez uma pergunta aqui, mas acho que já foi respondida, se o escudo substitui a máscara, né? Não substitui. Não substitui, acho que já foi respondida. Tem algumas outras questões aqui. A Carla fez uma pergunta assim, professor, paciente com Covid recuperado deve usar máscara dentro de casa após sua recuperação? Depende do que ela está considerando como pós-recuperação. Né? Quem ficou doente, normalmente diminui muito a eliminação viral a partir do 10º dia, que é o tempo que o CDC dos Estados Unidos considera hoje que é o tempo para o indivíduo voltar à atividade sem testagem. A partir do início dos sintomas, você ficou
No 10º dia você já está bem, você já reduziu os sintomas, e nos últimos 3 dias você não teve febre nem usou antitérmico, você pode voltar ao trabalho, porque sua eliminação viral é muito baixa. Mas, se a gente considerar que hoje a máscara é uma medida universal, ontem foi aprovado no Congresso Brasileiro o uso obrigatório em todo o país, você deve continuar usando máscara. Uhum. A nossa vida, pelos próximos... Quanto tempo? Vamos tentar ser otimista. Pelos Meses. próximos 12 meses, vai ser de máscaras. Entendeu? Nós vamos estar usando máscaras pelos próximos 12 meses. Eu acho que uma das coisas que você falou que muda as formas de sociabilidade mesmo, né? Sim. A gente vai ter que se adaptar a novas formas de sociabilidade, o uso de máscara, até mesmo ver como no restaurantes, por exemplo, ou academias, ou em lugares aglomerados, isso tem uma mudança de comportamento necessária, né? E o bom de você entender como é que é a transmissão e quais são os fatores envolvidos é que você, como pessoa, como indivíduo, você quantifica qual o risco se você pudesse dar esse luxo, né? Uhum. Você pode quantificar qual o risco você acha que você está a fim de correr. Eu estou falando se você pudesse dar esse luxo, porque se você tiver que usar transporte público, você não pode se dar esse luxo. Mas se você não tem necessidade de usar o transporte público, você pode falar assim, não, eu quero ir numa academia que adotou uma política tal que eu tenho um afastamento de todo mundo maior do que 2 metros, e ao invés de eu ficar 2 horas, aquela academia é aberta, ela é aberta, as janelas estão abertas, está circulando ar, né? E eu vou ficar ali um tempo menor, não vou passar 2 horas dentro da academia, eu vou ficar. Uhum. Por isso que a gente comenta também que quando você retoma comércio, né, você tem graus de risco diferentes. Um grau de risco para você, que é o cliente, e um grau de risco para outra pessoa que está atendendo. Né? Então, a pessoa que está atendendo tem um risco maior. Muito maior. Isso com certeza. Muito maior. Então, aí você vai dosando. Teve uma outra pergunta, né, do Jorge, antes de eu passar para que chegou agora, né? Mas, Jorge, eu vou fazer porque a sua, acho que a que foi colocar tem mais a ver agora. Uso de luvas para mercado, por exemplo, é eficiente usar luva? Não. Totalmente contraindicado. Com a luva, você acaba que você reduz o cuidado com a higiene da sua mão. Tá? Então, teu risco aumenta. Tudo que falaram contra a máscara, não falaram contra a luva. Você vê como é que é um contrassenso absurdo, né? Absurdo. Tendo doença de transmissão respiratória. Então, a luva, sim, é totalmente contraindicada, a não ser para quem é profissional de saúde e está trabalhando em contato com secreções que são contaminadas pelo vírus. Aí é outro papo. Mas você sair de luva... Você já deve ter visto, tem uma opção de filmezinho de internet pré-Covid, né, que mostra como que o indivíduo que põe essa luva de procedimento, como que ele sai tocando e tudo que ele toca adquire uma cor diferente. O potencial de contaminação que o indivíduo com luva fica. Uma falsa sensação de proteção, que era uma das coisas que eles combatiam a máscara, né, que falava que a máscara ia trazer uma falsa sensação de proteção. Sim. É o mesmo... Num ambiente em que ninguém conseguia controlar nada e que você tinha um fator a mais. Eu só vou acrescentar uma coisa que eu estou vendo que daqui a pouco você vai ter que desligar, porque senão você vai perder a gravação. Sim. A possibilidade de gravação. Tem um estudo que é super interessante, feito pela Universidade de Yale, que agora é pelo lado econômico. E aí eles consideram vidas em termos de cifrões. Então eles mostram que com o uso das máscaras, com uma redução de 10% do risco, a economia global passa de trilhões de dólares. Então, para quem só pensa no dinheiro, né? Sim. Então, vida como vida igual a dinheiro, além de tudo, com o uso das máscaras, você vai economizar trilhões de dólares em vidas trabalháveis. Vidas com certeza. Produtivas, né? Indivíduos produtivos que não vão precisar, não vão adoecer. Enfim, pensando dessa forma, né? Só no econômico, Sim, é uma questão... ainda tem essa característica. Esse é um artigo muito interessante. Foi todo o grupo de economia da Universidade de Yale. Muito interessante.
Professor Júlio, a gente já está terminando, né? Porque daqui a pouquinho e a gente, né, já encerra a live. Gostaria de agradecer muito a sua. Tem mais uma pergunta, né? Você Que tem que tomar aqui cuidado, porque se cair, você não, acho que você não eu não consegue salvar. consigo. Não é. Então eu vou encerrando. Eu vou te agradecer, né, pela nossa conversa. Infelizmente está acabando. A gente teria muito mais perguntas, mas eu recomendo. A gente pode voltar a fazer, né, uma nova conversa, mas também recomendo que sigam o professor nas redes sociais, no Instagram. Ele vem fazendo um trabalho que eu já elogiei aqui, e não vou me cansar de elogiar, muito esclarecedor, Obrigado. muito importante, né, para esse momento. Tem respondido a todas as dúvidas, feito diversas lives, então é muito como cidadão e professor também, eu gostaria de agradecer muito pelo seu trabalho e pela importância que ele tem, o alcance que ele está tendo. E quem quiser depois, né, a live vai ficar disponível no YouTube, a gente compartilha, eu vou enviar para você, e quem quiser poder indicar e compartilhar a live pelo YouTube, ela foi muito esclarecedora. E Muito, só uma dica para você, hoje todas as lives podem ser salvas no IGTV também. sim, Desde o dia 14 desse mês, eles permitiram que você salve a live integral, desde que integral, ela não cai. Obrigado, isso. gostaria de elogiar a sua atuação também, fantástica. Em Obrigado. outros momentos que você precisar, a gente volta a conversar. Muito obrigado. Então, Tá? a gente vê na sexta-feira com o médico Daniel Sorões para falar sobre saúde da família e da comunidade no contexto Covid-19. Muito obrigado, Júlio. Um Um abraço. abraço, Igor. Tudo de bom. Obrigado a todo mundo que Tchau. esteve aqui. Abraço a todos.